Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho das terças-feiras à noite, do Evangelho Vibração e Passe. Aqueles que estiverem vindo pela primeira vez, sejam recebidos com um abraço, já vi que são vocês. Sejam muito bem-vindos, espero que retornem, espero que a casa lhes proporcionará aquilo que vocês vieram buscar. Tenho certeza disso. E os recadinhos de sempre, não é? Desligar os celulares, porque se não desligar ele vai tocar. E como eu falo sempre, não é Bezerra que vai estar ligando aqui. Então, vamos desligar, tirar da bolsa, do bolso. Também, continuando, né, na doação das cestas básicas, aqueles que puderem, é só ir na livraria e dar a quantia que achar necessária, que puder, para a contribuição das nossas 400 cestas básicas que nós doamos todos os meses para as famílias dos assistidos que são aqui acompanhados. Também importante para aqueles que não podem vir à casa, nós temos o Evangelho no Zoom, que o ID está aí na tela, para aqueles que quiserem depois pegar, é só pegar com as meninas lá do fundo o ID, e é só entrar pela plataforma do Zoom e participar, das 8 às 8h30, 8h40, então é tranquilo, é um trabalho muito bacana, tá? Muito bem, então o nosso trabalho de hoje, ele será a leitura do Evangelho e a mensagem pela Maria Sueli de Souza, a vibração pelo nosso amigo Marcos Antônio Ricciardi e a palestra Os Bons Espíritas. Tá certo que essa palestra é para que nós busquemos alinhar a nossa caminhada, porque bom mesmo, a gente ainda tem um caminho grande pela frente, mas em alguma coisa que ela vai falar, fala isso daí eu já fiz. Enfim, esse é uma palestra maravilhosa que será feita pela Marilúcia Vieira Rosa. Então, que possamos, nesse momento, já buscar a ligação amorosa com o nosso mentor espiritual, com os amigos da espiritualidade, com os mentores dessa casa, entrando já numa sintonia tranquila, serena, para que possamos receber todos os eflúvios amorosos, a energia do passe, toda a informação da palestra, e que possamos sair daqui hoje mais abagajados do que quando aqui chegamos. Tá bom? Sueli, por favor. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se ele fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. A mensagem do livro Sempre Melhor, por José Carlos de Luca. Não raro a sensação de culpa tem nos afastado da felicidade e criado muito sofrimento em nossa vida. Os erros que cometemos, quando não visto com as lentes do amor, da humildade, do perdão, pode nos dar a sensação de que somos criaturas horrendas e abomináveis, dignas apenas de castigos e dores. Vamos nos enxergar como Deus nos vê. Ele sabe que nós somos os nossos erros. Posso ter me equivocado muitas vezes, cometido os maiores deslizes do mundo, mas Deus continua me vendo como um diamante de grande valor,
ainda que momentaneamente encoberto pela lama dos meus erros. Então, vamos nos acalmando, mentalizando nosso Mestre Jesus, que nos abençoa essa noite. E agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de aqui estarmos, para mais um aprendizado, e que aqui possamos levar aquilo que pedimos durante o dia, o que viemos buscar, que a nossa amiga Marilúcia seja envolvida pela espiritualidade amiga, pelos nossos mentores, anjos que aqui estão, que possam envolvê-la para que ela possa nos passar toda aquela bagagem de aprendizado que nos trouxe. Graças a Deus. Que assim seja. Ao Domingos pelo convite, por me dar um tema assim tão significativo para nós que abraçamos a doutrina espírita. E nesse momento eu quero rogar a Jesus que permita que os seus prepostos aqui presentes possam me intuir para que as minhas palavras possam florescer e frutificar em nossos corações, com a graça de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre o item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede perfeitos. E o item 4, ele se refere aos bons espíritas. Quando Jesus, ao seu tempo, ele disse para os seus seguidores, seja perfeito como o Pai Celestial é perfeito, se nós formos analisar ao pé da letra, nós vamos achar que é um equívoco, porque se Deus é o nosso Criador perfeito no infinito, e Ele nos criou, como é que nós, criaturas, vamos ser igual ao nosso Criador? Mas Jesus, naquela época, ele sabia que aqueles seus seguidores, os seus discípulos, não tinham maturidade espiritual para entender. Então, ele procurou dar um modelo e falar para os seus seguidores para se esforçar para chegar naquele modelo. Jesus, ele nos diz nesse mesmo capítulo sobre o que é ser um homem de bem, que a nossa amiga leu um trechinho, tá? O que é ser um homem de bem? Ser um homem de bem é fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo fizesse para nós. Mas só que nós ainda somos muito imperfeitos e nós temos plena consciência que estamos muito distantes deste homem de bem, porque nós trazemos ainda conosco, arraigados no nosso espírito, os vícios, as imperfeições, nós trazemos isso conosco. Mas Kardec, seguindo os ensinamentos de Jesus, ele nos dá as ferramentas necessárias para que nós possamos ser um homem de bem. Então, ele nos ensina, através do Espiritismo, que a doutrina espírita ela não veio até nós para nos ensinar sobre a imortalidade da alma. Ela veio nos ensinar a transformação moral, a transformação íntima que nós ainda necessitamos. Quando nós, trazidos pelo amor ou pela dor,
Ó, tecnologia aqui, eu estou esquecendo de passar aqui, ó. Tá? É muita coisa para a minha cabeça. Quando Kardec nos fala sobre o homem de bem, ou melhor, quando nós adentramos a uma casa espírita, quer seja trazidos pelo amor ou pela dor, não vem ao caso, tá? E nós começamos a ouvir as palestras, a ler as obras kardecianas, a conversar com outros colegas que estão na doutrina mais evoluídos do que nós nos questionamos: o que é necessário para ser um bom espírita? Será que para ser um bom espírita eu preciso ler todas as obras basilar da doutrina kardeciana? Será que para ser um bom espírita eu preciso frequentar todos os dias a casa espírita? Ou será que é o tipo de mediunidade que eu tenho que vai me dizer se eu sou um bom espírita ou não? E Kardec, na sua sabedoria, ele nos diz que nem os três juntos vão nos fazer um bom espírita. Então, o que é necessário para ser um bom espírita? E a doutrina espírita nos diz: a transformação moral. Ou seja, o esforço que nós fazemos diariamente para nos transformar. E nós sabemos que nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, porque nós somos imperfeitos. Nós ainda trazemos conosco grandes imperfeições. Mas o que nós precisamos fazer para atingir essa transformação moral que o Evangelho nos pede? É a reforma íntima. E o que é essa reforma íntima? É fazer ao próximo tudo aquilo que gostaríamos que o próximo fizesse por nós. E outra coisa, o Espiritismo bem compreendido e bem sentido, ele nos leva forçosamente a ser um homem de bem e, consequentemente, um bom espírita. Olha a inteligência de Kardec. Ele nos fala que o espiritismo bem compreendido e bem sentido, porque não adianta só nós compreendermos os ensinamentos do Evangelho, mas nós não sentirmos no coração a necessidade de nos transformar, a necessidade de colocarmos em prática estes ensinamentos. Então, nós entendemos que o importante não são os fenômenos que a doutrina espírita, que o espiritismo traz, mas sim a nossa transformação, a nossa moral. Ter essa transformação moral, fazer a reforma íntima, é nós procurarmos nos melhorar. Como? Sermos mais amorosos, mais caridosos, mais bondosos, sermos menos impacientes, mais tolerantes, porque nós ainda carregamos conosco tudo isso. O verdadeiro espírita não é aquele que nunca erra, mas é aquele que reconhece seus erros e luta diariamente para se melhorar. Ser espírita não é fácil, não, gente. Muitos pensam que entrar para o espiritismo é ter uma credencial para adentrar ao céu, para poder frequentar as paragens dos anjos, mas não é. Agora, ser um bom espírita, sim.
Porque quando nós trabalhamos na nossa reforma íntima, nós vamos diariamente forjando as nossas asas, que vai nos levar até os mundos superiores. Porque é no dia a dia, é na dor, é no sofrimento que nós vamos aprendendo, é que nós vamos nos transformando. O Espiritismo nos traz as ferramentas necessárias para que nós possamos atingir esta perfeição, ou pelo menos chegar bem próximo, porque nós somos ainda implacáveis nos nossos julgamentos. Gente, essa é uma tecla que eu bato muito, o não julgar, porque o Evangelho nos ensina, se nós julgarmos, nós também vamos ser julgados. Nós estamos julgando alguém, mas nós não sabemos a dor que aquela pessoa está passando, a caminhada que ela percorreu, por que ela está agindo daquela maneira. Nós não estamos no íntimo daquela pessoa. Então, como é que nós vamos julgar? Nós nos esquecemos com muita facilidade o bem que uma pessoa faz, mas demoramos anos, décadas, para esquecer o erro, o deslize que ela cometeu. Muitas vezes aquela pessoa já se corrigiu, já evoluiu, já se transformou, mas nós ainda estamos lembrando daquele deslize que ela deu lá atrás. Nós ainda somos impacientes com o próximo. Se nós estamos no trânsito, alguém nos dá uma cortada, nós ainda xingamos, reclamamos. Se nós vamos pegar o metrô, alguém nos empurra, nós olhamos com a cara feia. Nós ainda somos incompreensíveis com os nossos companheiros de jornada. Um exemplo fácil são os nossos subordinados no ambiente de trabalho. Nós ainda nos achamos superiores. Nós nos esquecemos que aquele nosso companheiro também está na jornada evolutiva, também está aprendendo, também tem as suas lutas, as suas dores, o seu sofrimento. Então, nós ainda temos muito o que aprender, o que nos transformar. O que nós precisamos para atingir essa transformação? É domar as nossas más inclinações. Kardec destaca que o verdadeiro espírita faz esforços para vencer suas imperfeições, ou seja, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a intolerância, o ciúme, o ressentimento, e a palavra é esforço. Nós vamos nos corrigir na primeira vez? Não. Mas nós não podemos nos esquecer que o erro nos leva ao acerto, porque cada vez que nós erramos, nós vamos aprendendo um pouco. É perdendo as batalhas que nós ganhamos a guerra. Então é ali, é no dia a dia, é difícil, é. Nós vamos ter dificuldade? Vamos, mas não podemos desistir. Nós vamos comparar a nossa reforma íntima a um jardim florido. Todos nós queremos ter na nossa casa um jardim florido. Então, o que nós precisamos? Diariamente ir lá, aguar as nossas plantas, tirar as ervas daninhas, tirar as folhas secas, cuidar, zelar daquelas plantas
para que o jardim possa florescer, para que possa ficar bonito, radiante, florido. Da mesma maneira nós, no nosso dia a dia, se nós vamos fazer um julgamento, vamos parar e falar, opa, eu sei o porquê que aquela pessoa está agindo dessa maneira? Não, então não cabe a mim julgar. Eu estou no trânsito, alguém me dá uma cortada, eu vou pensar, não, esse irmão está com pressa, ele está atrasado para chegar no trabalho, para não perder o emprego. Então, nós vamos ser mais pacientes, mais tolerantes, mais indulgentes, inclusive com as nossas provas. Não adianta nós conhecermos o Evangelho, sermos bondosos, amorosos dentro da casa espírita e chegar dentro do nosso lar, nós sermos um déspota. Gritarmos com a nossa esposa, sermos impacientes com o nosso filho, ser intolerante porque a comida não está do nosso agrado. São nas pequenas coisas do nosso dia a dia é que nós vamos mostrando o quanto nós já nos melhoramos, o quanto nós estamos nos tornando pessoas melhores. A doutrina espírita, essa doutrina luz, essa doutrina esclarecedora, ela nos traz a caridade como uma ferramenta maravilhosa de progresso. Quando a gente fala na caridade, muitas pessoas pensam em enfiar a mão no bolso, não é? Tirar o dinheiro e ajudar. Essa é a caridade mais fácil. Aqui nós estamos falando na caridade de escutar alguém com atenção, olhando nos olhos, prestando atenção no que a pessoa está falando, na sua dor, no seu sofrimento, na sua aflição. É consolar alguém que sofre, é ir fazer uma visita para aquele amigo que está num leito branco de dor, é consolar aquela mãe que perdeu um filho, é levar uma palavra amiga para aquele pai de família que perdeu o emprego, é consolar o aflito. Esta é a verdadeira caridade. E o perdão, então? Perdoar uma ofensa. Perdoar é fácil? Não é fácil, não. É uma das lições mais difíceis que o Evangelho nos traz. Mas amar os nossos amigos é muito fácil. Amar aquele que nos compreende é muito fácil. Agora, amar aquele que nos calunia, que nos prejudica, é difícil. Mas quando nós temos o entendimento dos ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita, para nós fica mais fácil perdoar. E perdoar não é como muitos dizem, perdoar é esquecer. Não. Eu não vou esquecer, eu não sou senil, eu não tenho nenhuma doença que me faz esquecer. Eu vou lembrar. Mas eu não vou lembrar com raiva, com mágoa, com ressentimento. Eu vou lembrar entendendo que aquele irmão errou porque ele ainda não tinha a condição espiritual para fazer melhor. Esta é a verdadeira caridade. Evitar uma crítica destrutiva. Por que fazer uma crítica que vai destruir uma pessoa? Se cala, faça uma prece
para aquela pessoa, mas não fala alguma coisa que vai levar aquela pessoa a uma destruição. E levar uma palavra amiga. Como é bom a gente fazer a caridade de levar a palavra amiga por onde a gente passa, para que as pessoas se lembrem de nós sempre como algo bom, porque aprendeu alguma coisa conosco, nós fomos um exemplo positivo para aquela pessoa. Como nós sabemos se nós estamos avançando no nosso progresso espiritual? É nos questionando, é nos comparando. Não é comparar com o outro, não. É compararmos a nós mesmos. É fazer a pergunta para nós: hoje eu sou melhor do que eu era um ano atrás? Hoje eu estou mais paciente? Estou mais humilde? Estou mais caridoso? É essa pergunta que nós temos que nos fazer. E se a resposta é sim, eu melhorei um pouquinho, que seja um pouquinho. Este pouquinho já é um avanço. É sinal que nós estamos no caminho certo. E é sinal que nós temos que continuar colocando os ensinamentos do Evangelho no nosso dia a dia. Para nós encerrarmos, o Espiritismo nos ensina que o verdadeiro espírita não é reconhecido por aquilo que sabe, mas pelo que vive. Não pelas palavras, mas pelos exemplos. Não pela aparência exterior, mas pela transformação interior. Ou seja, não adianta eu bater a mão no peito e falar: eu sou espírita. Subir aqui na tribuna e fazer uma palestra maravilhosa. E lá fora eu agir completamente diferente. Porque o que vai contar não é o que eu estou falando, mas é o meu exemplo, é o exemplo que eu estou dando. Não vai ser pelas minhas palavras, mas pelos exemplos que eu vou estar dando no meu dia a dia para as pessoas que estão cruzando o caminho comigo. Também não é por eu me vestir bem, por eu ter uma boa aparência, ter uma intelectualidade. Tem muitas pessoas que mal sabem escrever os seus nomes e são espíritas maravilhosos. Estes são realmente bons espíritas. Para a gente encerrar com chave de ouro, certo dia, Divaldo Pereira Franco perguntou ao espírito de Dr. Bezerra de Menezes, que quando encarnado foi considerado o médico dos pobres. Então Divaldo perguntou a ele: Bezerra, qual foi a sua maior felicidade no plano espiritual? E Bezerra disse: meu filho, quando Celina me tocou levemente e me disse: Bezerra, desperte, e eu abri meus olhos e vi Celina, a mensageira de Maria Santíssima, bela, formosa, do lado do meu leito, me acordando. Ela me disse: Bezerra, Maria Santíssima pediu que eu viesse te receber, porque você já atravessou a porta da imortalidade. Você já está entre nós. E começaram a adentrar o quarto meus familiares, meus companheiros das hostes espíritas, todos que vinham me saudar pela minha chegada no plano espiritual. Mas eu ouvia um
murmurinho do lado de fora. Eu olhei para a Celina como que interrogando que murmurinho era aquele. Ela me ajuda a levantar do leito, me leva até a janela e fala: olhe, Bezerra. Eu olhei pela janela e vi uma multidão, todos emocionados, felizes, acionando para mim. E eu perguntei a Celina: mas quem são? Eu não conheço essas pessoas, esses rostos não me são familiares. E Celina me disse: ah, Bezerra, são todos aqueles que você auxiliou sem lhes perguntar o nome. São todos aqueles infelizes que chegavam nos trabalhos espirituais e suas palavras lhe caíam como bálsamo numa ferida aberta. São todos aqueles irmãos humilhados, destroçados, que você levou uma palavra amiga, uma palavra de consolo, que você guiou para um bom caminho. Então, meu filho, eu posso te dizer que todas as nossas boas ações, todas as nossas boas palavras, toda a caridade que nós fazemos, vão atapetar a caminhada que nos trará felicidade na espiritualidade. Então eu encerro com este exemplo de Dr. Bezerra, para que nós possamos ser amanhã melhores do que nós somos hoje, que nós possamos ser mais amorosos, mais caridosos, mais gentis, mais amorosos, porque a doutrina espírita nos ensina: fora da caridade não há salvação. Uma boa noite a todos e obrigado pela paciência em me ouvir. Antes eu queria agradecer a Marilúcia pelo compartilhar conosco seus estudos, trazendo uma mensagem rica e esclarecedora a respeito desse tema tão importante, os bons espíritos. E assim, depois dessa palestra, nós vamos para aquele momento que é só nosso, cada um de vocês. Viemos em busca de paz, esperança, força e harmonia. Enfim, cada um sabe dentro de si o que necessita. E é isso que com certeza nós vamos alcançar nesse instante. Vamos procurando uma posição mais confortável nos bancos, relaxando os nossos ombros, acalmando os nossos pensamentos. Não é obrigado, mas vamos fechar os olhos para nos concentrarmos na recepção do passe. E nesse exercício de relaxamento, vamos nos ligar ainda mais com a espiritualidade amiga que já nos envolveu com muito carinho desde o momento em que adentramos aqui. Ela conhece as nossas necessidades. Os médiuns que já se prepararam com tanta atenção e carinho, nesse momento vão começar a aplicar a terapia do passe, que nada mais é do que uma transfusão de amor. São vibrações salutares, a união das energias do plano espiritual com as energias dos médiuns. São vibrações salutares que penetram através dos nossos centros de força coronário, no alto da nossa cabeça,
É a nossa ligação mais firme com a espiritualidade amiga que nos liga ao alto, à nossa cabeça. As vibrações alcançam agora o nosso centro de força frontal, que fica na altura da nossa testa, clareando e iluminando os nossos pensamentos para que consigamos encontrar a saída para os nossos problemas. Que os nossos pensamentos possam ser mais positivos em todos os momentos da nossa existência. As vibrações alcançam agora o nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, responsável pela nossa voz. Que ela, a nossa voz, possa se calar sempre diante da mentira, da maledicência, da palavra mais dura. Que a nossa voz seja apenas para bons conselhos, palavras de orientação e estímulos, boas palavras que orientam. Estas boas vibrações alcançam agora o nosso centro de força cardíaco, na altura do nosso coração, ampliando as nossas capacidades de amar o próximo como nós gostaríamos de ser amados. Esse é o exercício da caridade, como colocou bem a nossa irmã Marilúcia. E agora, as vibrações alcançam agora o nosso centro de força esplênico, na altura do nosso baço, fazendo com que a nossa imunidade física e espiritual possa ser fortalecida, para que possamos nos defender tanto das enfermidades físicas, como também das enfermidades espirituais. Agora as vibrações descem e atingem o nosso centro de força gástrico, na altura do nosso estômago, relacionado ao nosso sistema digestivo, eliminando aquelas energias negativas que nós acumulamos durante o nosso dia a dia, possibilitando que nós possamos absorver somente energias positivas, energias salutares, vibrações mais leves que nos faz sentir muito bem, nos encorajando para a nossa jornada evolutiva. Agora, as vibrações chegam até o nosso centro de força genésico, na altura do nosso baixo ventre. Esse centro de força é responsável pela cocriação da vida, que nesse momento nós possamos recriar as nossas existências, os nossos passos, dando um outro sentido à nossa existência, um sentido mais positivo, um sentido mais edificante. As vibrações alcançam agora o nosso centro de força básico, que fica no final da nossa coluna vertebral, nos dando sustentação para os enfrentamentos diários. Sobem pela nossa coluna, percorrendo todas as vértebras e chegando até o coronário, fechando o ciclo de energia renovadora. E agora, que já estamos mais fortalecidos e harmonizados, depois desse tratamento do passe, vamos doar um pouco dessas energias salutares aos mais necessitados. Vamos iniciar as nossas vibrações pelo nosso planeta. Esse planeta que nos acolhe, que nos dá tanta atenção e que neste momento necessita tanto, está tão carente de boas ações. Vamos mentalmente estender nossas mãos sobre o planeta, espargindo vibrações de amor, de fé, de esperança, de força para tantas pessoas que necessitam dessas energias. Vamos vibrar por todos que estão sentindo a dor da separação física, que sejam amparados neste momento de dor. Vibremos pelos lares desfeitos, pelos lares em conflito, levando refrigério para todos que lá habitam. Vamos vibrar pelos hospitais, pelas equipes médicas, pelos enfermeiros, pela UTI e pelas enfermarias, aonde irmãos nossos encontram-se em recuperação de sua saúde física. Vibramos pelos orfanatos, onde espíritos recém-chegados ao plano material já passam pela prova da solidão,
que eles possam receber o amparo necessário. Vamos vibrar pelos asilos, pelas casas de repouso. Vamos vibrar pelos moradores de rua espalhados por todas as nossas cidades, aguardando um gesto solidário que possa levar alimento, água e um agasalho. Vibremos também pelos companheiros que se encontram momentaneamente na posição dos governantes, para que eles possam abrir suas mentes, seus corações, permitindo a boa influência dos seus espíritos protetores, que eles possam ser inspirados para terem boas resoluções, se afastando do personalismo, da vaidade, procurando o bem-estar de toda a população. Vamos vibrar também, nesse instante, pela nossa casa de paz e amor, este porto seguro, o nosso recanto de luz, para onde nos dirigimos quando mais precisamos, para seus dirigentes, trabalhadores e frequentadores. Vibremos também pelas nossas casas co-irmãs, a Caspage, em Guaianazes, e pela Crepade, em Ferraz de Vasconcelos. Vibremos pelas nossas urnas, de encarnados e desencarnados, para que todos esses irmãos recebam as boas energias benfazejas de paz e de amor. E por último, vamos visualizar o nosso lar, abrir portas, janelas, deixando a brisa suave e a luz da espiritualidade iluminar todos os cômodos da nossa casa, retirando toda e qualquer vibração negativa e deixando lá somente a paz, a harmonia e que todos os que convivem conosco sejam também beneficiados por esse tratamento. E agora, visualizemos as nossas águas, as garrafas que trouxemos. Neste instante, farmacêuticos, biólogos, médicos da espiritualidade, juntamente com índios, caboclos e pretos velhos, retiram da natureza os elementos necessários que serão colocados nessas águas, transformando no medicamento para a nossa alma e também para o nosso corpo físico. E agora, reabastecidos e amparados e fortalecidos que fomos, e com um profundo sentimento de gratidão, vamos à nossa prece de encerramento e agradecimento. Mestre e amigo Jesus, nosso Pai Criador, agradecemos pela oportunidade de estarmos mais um dia nesta casa bendita, recebendo o alimento do Evangelho, recebendo os ensinamentos do plano espiritual do nosso Mestre Jesus, que é um norte para a nossa vida. Lembremos das palavras da nossa companheira sobre sermos bons espíritas. Busquemos em nós tudo aquilo que temos que transformar, fazendo essa reforma pessoal muito importante para aproveitarmos dessa encarnação e evoluirmos, dando passos adiante na nossa jornada evolutiva. Amigo e Mestre Jesus, que a tua paz, que a tua luz e que as tuas bênçãos estejam conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigado a todos pela presença e até semana que vem.